Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Estamos meditando nessa semana a respeito da oração, da intercessão e o avivamento. Começamos ontem lendo o texto em Êxodo que fala sobre como Moisés, depois do povo ter se arrependido, de ter construído um bezerro de ouro e ter deixado a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, ele trouxe, então estava lá dentro do arraial com a tenda da congregação, e ele faz um ato muito significativo, muito importante. Moisés resolve estabelecer um lugar de oração e intercessão. Ele estava feliz que o povo já tinha se arrependido, mas ele percebeu que isso não bastava, pois a presença de Deus tinha se retirado. A coluna de nuvem desaparecera e Deus tinha declarado que não os acompanharia. É claro que devemos nos arrepender, entretanto, como vimos, isso não é tudo. Moisés ele estava ansioso que a presença de Deus retornasse novamente. Assim, ele estabeleceu este lugar de oração. Mas vamos ver de que maneira isso foi feito. Não parece ter sido fácil. Ele estava sentindo o fardo de levar aquele povo a um lugar sem a presença de Deus. Sentindo esse fardo, ele também sentiu que não poderia interceder dali onde ele estava, no meio do acampamento. Assim, ele colocou então a tenda fora do acampamento, e ela estava aberta a qualquer pessoa que sentisse o fardo de estar longe da presença de Deus. Notem como isso é enfatizado. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então foi uma ação aparentemente discreta. Eles não conseguiam viver suas próprias vidas sem a presença de Deus os acompanhando. E assim também deve ser a motivação e a razão das nossas orações e das nossas intercessões. A busca aqui foi feita silenciosamente, sem alarido de trombetas, sem grandes declarações, mas simplesmente esta ação. Sentindo a necessidade de intercessão, sentindo a necessidade de uma ação em comum, ele fez isso. Mas deixou claro que qualquer pessoa que sentisse o mesmo poderia unir-se a ele nessa ação. Isso é tudo o que nos é dito a respeito disso. Ele diz tão importante de nós vermos como vários avivamentos, histórias de avivamento, começaram com um homem tomando sobre si um fardo, e ele começa a orar e interceder. Foi assim, muitas pessoas se reuniam sozinhos ou numa pequena sala, tiveram o privilégio de ter a visitação, a presença do Senhor. Foram em vários lugares, às vezes solitários, lugares em paz e quietude. Eles assim poderiam orar a Deus e interceder em favor das pessoas que moravam nas vilas, nos povoados, que habitavam nas áreas vizinhas. Eles se sentiram chamados à oração. É isso que esse texto de Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 11, ele enfatiza. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor, pois nem todos foram à tenda,
Mas havia indivíduos que começaram a sentir a mesma coisa que Moisés estava sentindo e disseram: Moisés está indo para lá para orar sozinho. Vamos lá também. Vamos nos unir a ele. E assim foram um a um. Não foi um grande movimento organizado, não teve anúncios, ele foi feito de uma maneira determinada, a maneira como Moisés sentiu em seu coração. Os avivamentos nunca acontecem assim. É algo que quase nem traz alarme, mas é algo que acontece dentro do coração. O oposto, de outros registros dos avivamentos na longa história da igreja cristã. Nós devemos crer, sim, amados, que quando um homem sente o fardo de estar longe da presença de Deus, ou não sentir a presença de Deus o acompanhando, ele busca o Senhor, porque esse é o nosso chamado. Quando o próximo avivamento vier, pode ser que ele venha como uma surpresa para todos. Homens e mulheres, saiam para um lugar à parte, silencioso, aquele lugar, o lugar secreto, para orar, porque sentem este fardo, porque é mais forte do que eles, porque não podem continuar vivendo sem a presença do Pai. Então, eles se unem com os outros que estão sentindo a mesma coisa, então eles começam a clamar a Deus. Eles levam uma tenda de oração e intercessão. Amados, o Senhor nos chama para buscar o avivamento pessoal, e Ele começa lá naquele texto. Nós podemos buscar, sim, o Senhor, armar a nossa tenda de oração e intercessão no lugar secreto. Se precisamos de ajuda, se vemos pessoas se distanciando da casa do Pai, se nossa família, se nossos amigos e nossos irmãos precisam de ajuda, nós precisamos armar a nossa tenda de oração e intercessão e buscarmos o Deus no altos céus, mas que vê, nos reconhece. Quando nós nos dedicamos a buscar o Senhor no lugar secreto, Ele faz nascer algo dentro de nós que pode se espalhar, e no tempo de Deus pode se espalhar nos 4 cantos do universo. O segredo é ouvirmos o chamado, reconhecermos o fardo. O chamado de Deus, ele queima dentro de nós e ele não pode ser interrompido pelas paixões desse mundo, mas que nós possamos buscar uma comunhão íntima com Ele, pois Ele nos ama. Ele ama a nossa alma. O segredo é buscá-lo no lugar secreto. Dedique-se com compaixão, a buscar essa comunhão íntima com aquele que ama a nossa alma. Pois ele diz lá em Salmo 91, pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, 1. Habitar no esconderijo do Altíssimo, nas tendas do Altíssimo, significa estabelecer, habitar. E nós precisamos aplicar isso em nosso relacionamento com Deus. Temos um lugar permanente, uma tenda de oração preparada, longe do arraial, longe da perversidade, longe da maldade, longe da idolatria. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias, não apenas algum tempo, uma visita ocasional. Com certeza, não foram todos que ouviram
e que viram a ação de Moisés e compreenderam o fardo que ele estava carregando. O esconderijo é um lugar de segurança e proteção que Deus oferece a cada um daqueles que o buscam. Habitar, estabelecer um lugar onde nós podemos estar à sombra do Onipotente. Nós temos um Pai que nos vê, um Pai que nos ouve, um Pai que sabe todas as nossas necessidades. Devemos sim fechar a porta para os homens e abri-la para Deus em nossos momentos de oração e intercessão. O Pai nos recompensará abertamente. A oração, o lugar secreto, deve ser a nossa força diária todos os dias. Lembre-se disso, é o que diz a palavra de Deus. Portanto, quem ouve essas palavras e a pratica é como um homem prudente que constrói a sua própria casa no alicerce, na rocha, que é Jesus. Que Deus abençoe você. E quando você orar, vá para o seu quarto, arme a sua tenda de oração e intercessão, feche a porta e ore a seu Pai que está secreto. Então o seu Pai que vem em secreto te recompensará. Que Deus abençoe você. E hoje nós terminamos mais uma parte desse texto. Vamos continuar amanhã, desfrutando mais de alguns princípios. Que Deus abençoe você e até amanhã.